Olá, amigos traders e investidores. Bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma estratégia para se operar swing trade, mais uma estratégia lucrativa com dados validados em backtest. A estratégia de hoje ela se chama compra invertida. Setup compra invertida. O autor deste setup é o Storm, tá? E é uma estratégia do tipo seguidor de tendência. Essa estratégia está descrita em um dos livros do Storm. E lá ele coloca algumas variações dessa estratégia. Eu testei todas as variações que ele colocou lá e esse modelo foi o mais lucrativo, que é o que eu vou apresentar para vocês. O operacional. O operacional se dá quando o candle fechar entre a média móvel de 5 e a de 20 períodos. Média móvel simples, aritmética. Então a média móvel de 5 deve estar acima do preço de fechamento e o preço, por sua vez, acima da de 20 períodos. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico, vai ficar mais fácil de entender. Agora a saída a gente tem que tomar cuidado porque é um pouquinho mais complicada essa saída. Nós vamos esperar o preço fechar abaixo da média móvel de 20. E na primeira vez que ele fechar acima da média móvel de 20, nós encerramos a operação. Então ele tem que perder essa média móvel de 20 períodos e quando ele recuperar ela, ou seja, fechar acima dela, nós encerramos a operação. É uma saída nada convencional, bem diferente dos outros setups padrões ou clássicos que a gente conhece. E tem um detalhe aqui que a gente não pode deixar de esquecer, que essa média móvel ela deve ser calculada com a mínima dos candles. Usualmente, a média móvel ela é calculada com o preço de fechamento dos candles. Essa média móvel da saída, apenas a da saída, a da entrada não, da entrada é normal. Apenas a da saída, essa média móvel, ela deve ser calculada com a mínima dos candles. A maioria das plataformas de negociação você consegue configurar isso. Se você deseja que a média seja calculada com preço de fechamento, de abertura, máxima, mínima, neste caso é com as mínimas dos candles, ok? Então, novamente, o preço tem que fechar abaixo e aí quando fechar acima, encerramos a operação. Do lado esquerdo nós temos a entrada. A de cima aqui é a média móvel de 5 períodos. A linha de baixo é a média móvel de 20 períodos. Então nós esperamos o preço fechar nessa região entre as duas médias, tá? Então tivemos essa barra vermelha aqui forte que ela fechou dentro dessa região, entre a linha verde e a azul, entre a média de 5 e 20. No fechamento, nessa região, nós compramos. Então nós compramos aqui e mantemos a operação. Este outro candle vermelho deu outra entrada. Se a gente tivesse perdido essa primeira entrada, a gente poderia entrar aqui. Esse outro candle aqui seria uma outra entrada também. Todos esses candles que fecharam entre as duas médias são pontos de entrada. Do lado direito, nós temos a saída. Então, nós já estamos posicionados, tá, neste papel. E aí, o preço ele fecha abaixo da linha azul. Essa linha azul aqui é a média de 20, calculado com as mínimas, tá? Calculado com as mínimas. Então, o preço fechou abaixo, a gente não vai fazer nada, a gente vai esperar ele fechar acima. E então, tivemos essa barra de alta. Nessa barra de alta aqui, o preço fechou acima da média móvel de 20. Então, ele fechou abaixo, passou algum tempo, ele fechou acima. Aqui nós saímos da operação, aqui nós encerramos a operação. Então, como eu disse, é uma saída muito pouco usual, tá? Nunca vi nenhuma saída parecida com essa daqui, não. Apesar de ter saído um pouco estranha, esse setup apresentou excelentes resultados. Antes de ver os resultados, eu trouxe um exemplo aqui, onde nós tivemos uma entrada aqui dia 17 de abril e a saída aqui no dia 18 de agosto. No único trade, nós tivemos 62% de alta. Esse aqui é um trade típico de seguidor de tendência. E se vocês repararem, podem ver que o preço várias vezes toca essa média de 20 e volta. Aconteceu isso aqui atrás, ó. Duas vezes ele tocou, aqui aconteceu a terceira vez, aqui a quarta vez, e aqui ele de fato perdeu, mas ficou zigue-zagueando em cima dela e deu a nossa saída. E aí eu deixo a reflexão, será apenas coincidência o preço descer e tocar essa média das mínimas e voltar tantas vezes de forma tão perfeita? Enfim, vamos ver agora o resultado do backtest. Nosso backtest padrão com 100 mil reais. 100 mil reais aplicados ao longo de 5 anos, utilizando todos os papéis do Ibovespa. 20% do capital em cada papel. Então, nós alocamos 20% na primeira entrada até usar todo o capital. E à medida que os trades foram encerrando, nós retiramos aquele dinheiro e reinvestimos os lucros na próxima entrada, tendo no máximo 5 posições simultâneas. Essa é a curva de capital. É uma curva bastante lucrativa. Se a gente vê aqui o lucro, chegou em torno de 430 mil, 100 mil iniciais.
Realmente é uma estratégia muito lucrativa. Como a maioria das estratégias lucrativas carrega um risco maior, então sofreu aqui na crise de março de 2020, porém não tanto quanto outras estratégias que tiveram lucro parecido. Então, com isso, eu particularmente achei bastante interessante essa estratégia. Apesar dessa saída meio estranha do setup, é que nós temos o resultado médio mensal. Nós temos aqui mês a mês as barras azuis, o resultado em percentual, ok? De cada mês, ao longo desses 5 anos, a gente pode ver essa barra aqui que se destacou, que foi a crise do início de 2020, né? E nós tivemos aqui um resultado médio de 3,08%, ou seja, em média, essa estratégia dá em torno de 3% ao mês de lucro. Aqui nós temos a análise do backtest. Foram R$100 mil ao longo de 5 anos, um backtest feito em 30 de nove de 2020, com um lucro líquido de 349%, um lucro muito bom, taxa de acerto 48% e o payoff de 2,12%. São dados típicos de um seguidor de tendência. Um drawdown de 30%, é um drawdown grande, mas já esperado para setups mais lucrativos. Fator de recuperação 11,3, muito bom. Expectativa matemática 0,51, excelente. Então aqui nós temos todos os papéis do Ibovespa, onde foi feito também um backtest ao longo de 5 anos, porém operando apenas cada papel isoladamente. Podemos ver que a grande maioria dos papéis obteve lucro, tá? Em torno aqui de 90% dos papéis tiveram lucro, sendo que um grupo específico de papéis tiveram um lucro muito acima dos demais e lucros realmente muito grandes, tá? A primeira aqui, que é a Magazine Luiza, chegou a 3.000%, mas mesmo as outras aqui, como o Prio, chegaram a quase 2.000% de lucro durante 5 anos. Isso aqui realmente chama atenção, quem acompanha o canal sabe, são poucas estratégias que dão lucro na grande maioria dos papéis. Eu também fiz um backtest apenas com esses 20 papéis aqui, os 20 papéis mais lucrativos. E o resultado foi essa curva de capital aqui. Obviamente é uma curva muito mais lucrativa, né? Porque eu selecionei apenas os 20 papéis que deram mais lucro. Chegou a passar de R$600 mil aqui o capital final. E se nós compararmos as duas curvas, nós temos este gráfico aqui, onde a gente pode ver a linha azul operando todos os papéis do Ibov e a linha laranja operando apenas os papéis mais lucrativos. Quando a gente faz uma seleção de papéis, o resultado esperado é algo entre essas duas curvas, algo acima da média, a azul representa a média, porém não tão assertivo quanto a laranja, que são os mais lucrativos, alguma coisa entre uma e outra aqui nessa região. Aqui nós temos o resultado mensal dessa estratégia em cima dos 20 papéis mais lucrativos, o que deu um lucro aí médio de 3,84% ao mês, que é um valor muito bom, né? Imagina, você usa apenas uma estratégia, aquela estratégia te dá quase 4% ao mês de lucro. Então é realmente um valor que chama atenção. E é uma estratégia que consegue aliar uma boa lucratividade com um risco não tão grande. Quem acompanha o canal já percebeu que existem estratégias de volatilidade que têm um lucro muito bom, mas em compensação tem um drawdown muito alto. Então não existe estratégia perfeita. Geralmente as mais lucrativas são as estratégias mais arriscadas, são as que têm a maior queda durante a crise. Então o trader ele tem que saber qual estratégia que encaixa melhor com o seu perfil. Aqui nós temos a análise do backtest dos 20 papéis mais lucrativos. 5 anos, mais uma vez, R$100 mil iniciais, obteve um lucro líquido de 409%, taxa de acerto 48%, payoff 2,56%, drawdown 29%, falta de recuperação 14%, muito bom, expectativa matemática 0,72%. E para encerrar, os 20 papéis com o melhor resultado, os 20 papéis com o maior lucro com essa estratégia. Estes são os papéis que apresentaram o melhor resultado, o melhor lucro. Aqui eu só ordenei por lucro, não avaliei as outras métricas do backtest. Bom, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder, ok? Muito obrigado.